Olá, meus amores, tudo bem com cada um de vocês? Espero que sim. Hoje vamos tratar de um tema muito sério, muito sério e muito importante. Hoje vamos falar sobre relacionamentos abusivos. Sentiu? Sentiu o clima? Então vamos lá? Sem mais delongas, simbora! Relacionamento abusivo é definido como uma relação que apresenta abusos de ordem física ou emocional. A relação se torna abusiva quando uma das pessoas utiliza o poder para manipular e controlar o outro. Por exemplo, controle do uso de roupas, amizades, redes sociais, ciúme excessivo e vitimização. Identificar se você está vivendo em um relacionamento abusivo não é fácil, pelo fato de não precisar ter agressão física para que a relação seja abusiva. O controle e a manipulação acontecem, na maioria das vezes, de forma velada por meio da violência psicológica e com pequenas privações. Por exemplo, o parceiro ou parceira passa a controlar o uso das roupas, amizades, contato com familiares e etc. Fases do relacionamento abusivo. Fase 1. Nesta fase estão presentes as ofensas verbais, xingamentos, humilhações, gritos, crises de ciúme. Nesta fase está presente a violência psicológica, manipulação e controle. Por isso ainda é difícil identificar o abuso, porque a vítima começa a ter seu psicológico abalado. Fase 2. A violência psicológica evolui para as agressões físicas, beliscões, empurrões, tapas, socos, chutes, pontapés e etc. Além do que a vítima já sabe que está em um relacionamento abusivo, porque as marcas ficam visíveis, olho roxo, marcas pelo corpo, cortes e ossos quebrados. Normalmente esse é o momento em que as mulheres decidem sair da relação, pedem separação e fazem a denúncia na delegacia. Fase 3. O abusador sente que está perdendo o controle sobre a vítima e entra na última instância do abuso, que é a famosa fase lua de mel. Ele se arrepende, diz que isso não vai mais acontecer, usa de uma manipulação para que a vítima acredite que seu comportamento foi resultado de muito amor e que apenas perdeu a cabeça tentando manter o controle para que a vítima permaneça como vítima na relação. Infelizmente, nesta fase, muitas mulheres acreditam que o abusador irá mudar e perdoam, voltando para a fase inicial dos abusos. As fases do relacionamento abusivo podem acontecer nesta ordem ou não, e se repetem toda vez que vítima perdoar o agressor acreditando na sua mudança. A cada situação de abuso, a vítima se torna mais fragilizada e mais desacreditada de si mesma. O apoio de familiares, amigos e outras mulheres para quebrar esse ciclo tóxico é de extrema importância. O abuso emocional pode acontecer nas mais diversas relações entre casais e familiares, mas nem sempre é percebido ou a pessoa consegue sair desse ambiente nocivo. Sendo assim, vejo a importância de abordar esse tema e mostrar como superar traumas de relacionamentos abusivos. As agressões sofridas por quem vive uma relação tóxica não precisam ser necessariamente físicas. Elas são constantes e, na maioria das vezes, começam sendo morais e psicológicas. Por isso, é fundamental identificar o problema o quanto antes para sair dele. Muitas pessoas que cresceram em um convívio familiar conturbado confundem excesso de controle com cuidado. Isso faz com que elas não reconheçam quando estão em uma relação abusiva ou não identifiquem o seu próprio comportamento abusador. O que é abuso emocional? Uma relação se torna abusiva quando predomina o excesso de poder sobre o outro,
O abusador sente a necessidade de controlar a outra pessoa em tudo, como a sua forma de se vestir, como já foi dito, seus gostos e as suas atitudes. É algo que começa de forma sutil e gradual, ou seja, nem sempre é percebido rapidamente ou visto como um comportamento nocivo. Quando o indivíduo se dá conta, já está preso e sofrendo com aquela situação. As vítimas geralmente sentem medo de pedir ajuda ou denunciar e não sabem como sair daquela relação. É mais do que querer. Há a dificuldade afetiva, burocrática e dependência financeira, por exemplo, não só de casais, mas de relação entre pais e filhos. O abuso nem sempre é intencional ou consciente, sendo ocasionado por desequilíbrio emocional e de sensação de poder. Com isso, todos os lados sofrem consequências e devem procurar por ajuda. Quais são os efeitos que ele pode causar? O relacionamento abusivo abrange vários sentimentos negativos, como ansiedade, estresse, culpa, medo, baixo autoestima e isolamento, entre outros. Uma criança ou adolescente que sofre abuso emocional, por exemplo, pode desenvolver um comportamento antissocial, inseguro e depressivo. Caso a situação não seja tratada como deve, a pessoa se tornará vulnerável a ambientes tóxicos e terá dificuldades para se impor e tomar decisões sobre o seu futuro. Ela também pode ter problemas com o uso de substâncias químicas, além de doenças físicas e psicológicas. Veja a seguir mais alguns efeitos negativos que a relação abusiva provoca. Sentimentos negativos. O convívio com constantes abusos, críticas, cobranças e humilhações causa sentimentos de vergonha e culpa, além de pensamentos negativos, que resultam em afastamento dos amigos e demais familiares e falta de amor próprio. A vítima se sente menosprezada e deprimida, com a sensação de que faz tudo errado, não consegue manter a paz na relação e ninguém mais vai amá-la. Há também questões de medo por conta de ameaças sofridas. Baixa autoestima. Outro fator bem comum e preocupante provocado por uma relação abusiva é a baixa autoestima. O indivíduo passa a se ver menor que o outro, menos merecedor, menos atraente, sem vontade de mudar. O jeito de enxergar as demais pessoas também muda, com sentimentos de desconfiança e medo de desenvolver relações interpessoais. Ataques ao sistema nervoso. Quem sofre abuso emocional também pode desenvolver problemas como ansiedade e depressão, sem falar do transtorno de estresse pós-traumático, que costuma atingir indivíduos que experimentaram ou testemunharam algum evento traumático, abusos emocionais e psicológicos. Os sintomas atrapalham a qualidade de vida da vítima e provocam raiva, medo, pensamentos negativos, flashbacks do trauma, pesadelos e insônia. Quais são os sinais dos relacionamentos abusivos? Se a sua privacidade é invadida e a outra pessoa tenta mudar e controlar você para se enquadrar no perfil ideal, além de haver gritos, xingamentos e punições, saiba que está em um relacionamento abusivo. Atente-se a possíveis ameaças, por mais sutis que possam parecer. Você já ouviu frases como "você é louca, por isso ninguém quer você", "deixa de drama", "você não consegue fazer nada direito", ou "eu sou a única pessoa que aguenta você"? Essas são atitudes para tentar desestabilizar e ferir o seu psicológico, fazendo com que pense de maneira como lhe julgam. Para evitar que a situação piore, veja as minhas dicas para identificar os sinais mais comuns. Excesso de controle. O abuso emocional é construído em cima de abusos de poder e autoridade.
Portanto, fique atento a fatores como sentimentos de posse, comportamento violento e excesso de ciúmes, a ponto de brigar constantemente ou quebrar coisas dentro de casa. Outro aspecto é a tentativa de controlar suas ações, o local onde você vai, a sua aparência e com quem fala. Se há desconfiança e monitoramento em tudo o que faz, esse relacionamento não é saudável. Constrangimento em público. O perfil abusador procura colocar o outro em situações desconfortáveis e constrangedoras para fazer com que o abusado se sinta dependente dele e inferior. Normalmente, nesses casos, ele vai fazer piadas desnecessárias sobre você na frente dos amigos e de outras pessoas que querem o seu bem, ou brigar tentando resolver problemas em público em meio a gritos. Tentativa de mudar a essência da pessoa. Um bom relacionamento tem diálogo e críticas construtivas, mas não pode haver imposições de mudança de comportamento de acordo com o certo do outro. Insinuações para você emagrecer, deixar de frequentar certos lugares que você ama ir com os amigos ou colocar roupas mais comportadas são ditas como maneiras de você ficar mais atraente. É importante entender até que ponto isso impacta na sua essência, em quem você realmente é. Não mude os seus valores e a sua identidade para se enquadrar na pessoa perfeita. Pergunte-se o que o outro tem feito por você. É essencial haver cumplicidade, caso contrário, não haverá concordância. Como superar traumas de relacionamentos abusivos? Para superar os abusos sofridos, busque anular o que o outro diz, pois você não é essa pessoa. Procure a ajuda dos amigos e de outros familiares, se for o caso, além do apoio de um profissional. É primordial trabalhar a sua inteligência emocional para lidar com essa situação e superar o problema, visando uma nova vida. A seguir, veja algumas dicas que podem te ajudar. Traga a sua identidade verdadeira à tona. Os sinais de uma relação tóxica muitas vezes são mascarados facilmente com atitudes do dia a dia. Contudo, com as dicas que apresentei neste vídeo, é possível analisar o comportamento nocivo do agressor. O mais certo a se fazer é sair desse relacionamento para não comprometer a sua saúde física e mental. Também é importante não confundir sentimentos ou se deixar enganar por carência ou dependência. Tenha uma boa relação consigo mesmo. Estabeleça limites saudáveis. Você deve ser a única pessoa responsável pelo seu sucesso e a saber o que é melhor e mais importante para a sua vida. Descubra os motivos das felicidades, tristezas e incertezas e imponha limites nos relacionamentos com outras pessoas. É importante não viver em função de outra pessoa e entender quando é necessário haver mudanças. É preciso de diálogo e compreensão entre as partes. Lide com a vergonha e a culpa. É normal ter receio em falar com outras pessoas sobre o assunto após passar por um relacionamento abusivo. Talvez por sentir medo do que os outros vão pensar ou se julgarão você pelo acontecido. Saiba que você não tem culpa e esse processo de contar as experiências vivenciadas é muito importante para lidar com elas. Procure tratar o trauma vivido com aprendizado para não cair mais em armadilhas e transforme-o em pensamentos positivos. Gerencie a autocrítica. Como eu já mencionei, relacionamentos abusivos podem gerar crises de identidade, baixa autoestima e mudanças de comportamento. Por isso, é preciso resgatar a sua essência. A autocrítica é um fator importante nesse processo. Mensure as suas reais qualidades e defeitos, erros e acertos, e então procure por mudanças e aperfeiçoamento pessoal.
O abuso emocional pode trazer muitas consequências para a vida de uma pessoa, como o TEPT, que gera problemas graves. Por isso, é muito importante saber identificar os sinais do abusador, entender como superar traumas de relacionamentos abusivos e seguir a vida em novos caminhos. Quem vive ou viveu em um relacionamento abusivo precisa de ajuda. A busca por um psicólogo auxilia na identificação e superação do problema. Também é preciso que a mulher esteja forte e segura de si. Sendo assim, ela deve fortalecer e trabalhar primeiro pela recuperação da sua autoestima e amor próprio, que foi minada pelos contínuos abusos sofridos nesse relacionamento. Além disso, existem os serviços públicos criados para ajudar mulheres a superar a violência psicológica ou a física causada por um relacionamento abusivo. Ame sua vida e ame-se a si mesmo. Assim, você conseguirá discernir o que é bom para você e o que te faz mal. E com isso, conseguirá fazer as escolhas certas para a sua felicidade e bem-estar. Eu fico por aqui, deixando aquele super beijo para você. Me conta aqui embaixo. Você já passou por algum momento assim? Já passou por um relacionamento assim? Conhece alguém? Me conta aqui embaixo. Beijo para você e até o próximo vídeo, próximo assunto, se Deus nos permitir.